Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindas, tá? A gente vai continuar um pouquinho os nossos conteúdos de voleibol. Semana passada a gente tratou da criação do vôlei, tá certo? Aquele momento que precede até culminar com a criação do vôlei em 1895. Hoje a gente vai dar sequência traçando o que foi uma linha do tempo entre 1895 até o voleibol chegar ao que é hoje em dia, tá certo? Então vamos lá então. Então, beleza. Primeira coisa que a gente viu no vídeo da semana passada, que em 1895 o voleibol ele foi criado, tá certo? Em 9 de 2 de 1895, por William George Morgan, William G. Morgan. Ele era o diretor de educação física da ACM nos Estados Unidos e foi criado no estado de na cidade de Holyoke, no estado de Massachusetts, tá certo? E inicialmente o vôlei, por diversas influências, ele batizou esse jogo que deu origem ao voleibol de mintonete. Como eu falei no vídeo da semana passada, você pode encontrar na literatura tanto mintonete como minonete. O importante é que esse jogo deu origem ao voleibol, tá certo? Aí, no ano seguinte, 1896, William Morgan ele foi convidado a apresentar o voleibol numa conferência de diretores, né, do Departamento de Atividade Física das ACMs, e nesta conferência, após a apresentação, lembra que eu falei para vocês, ele com 10 voluntários separaram os times, então após essa apresentação, um dos professores ele sugeriu que o nome Mintonete ele fosse alterado para voleibol, devido ao constante movimento que a bola fazia sobre a rede, tá certo? Esse movimento de voleio, ou seja, rebater a bola sem que a bola tocasse no chão, tá certo? E a primeira publicação de anúncio do novo esporte foi feita pela revista Physical Education, tá certo? Então agora a gente vai dar sequência e vamos chegar até os dias atuais. Então vamos lá. Então, em 1897 foi o ano que foi publicado as primeiras regras do vôlei, tá certo? Já em 1900 o voleibol chega ao Canadá. Então, o Canadá ele foi o primeiro país a receber o voleibol após a criação dos Estados Unidos. Então, primeiro o voleibol foi criado lá na ACM de Holyoke, Massachusetts, tá certo? Dessa ACM, o voleibol ele se expandiu para todas as ACMs do país, né, dos Estados Unidos, e somente em 1900 ele chegou ao Canadá. Já em 1908, esse voleibol ele atravessou o mundo, então ele chegou no continente asiático, está sendo praticado tanto na China quanto no Japão. Quando a gente fala de América do Sul, então, o primeiro país a receber o vôlei não foi o Brasil. Então, o primeiro país a receber o vôlei foi o Peru, tá certo? No ano de 1910. Já na chegada do voleibol ao Brasil, existem duas teorias. Então, se você procurar na literatura, você vai encontrar duas vertentes que tratam dessa chegada no voleibol ao Brasil. A primeira vai falar que o voleibol chegou no Brasil em 1915, por intermédio do Colégio Marista de Recife. Já a segunda, ela vai falar que a chegada do voleibol ela foi entre 1916 e 1917, tá? Não se crava o ano certinho, e que foi por intermédio da ACM, que é a Associação Cristã de Moço, tá certo? Mas, como eu falei, as duas vertentes você vai poder encontrar na literatura. Beleza, em 1922, então, ocorre o primeiro campeonato nacional, que é jogado nos Estados Unidos. Então, o interessante é que desse campeonato nacional, somente equipes das ACMs participaram. Então, foi o primeiro campeonato nacional disputado nos Estados Unidos, com a participação exclusiva de equipes da ACM, tá certo? Em 1923, o primeiro clube brasileiro a adotar a modalidade foi o Fluminense, tá certo? Um clube com características no futebol e também em regatas, né, já que é Rio de Janeiro. Ele adotou o voleibol como modalidade esportiva no ano de 1923. Em 1924, então, ocorre uma demonstração de esportes americanos, entre eles o voleibol, nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Então, o que aconteceu nesse ano? Nos Jogos Olímpicos de Paris, anteriormente aos Jogos, os Estados Unidos ele teve um momento para apresentar os esportes que eram praticados somente lá, então que os Estados Unidos tinham inventado. Então foi a primeira vez que o voleibol apareceu a nível mundial. Tá? Foi nessa apresentação antes nas Olimpíadas de Paris, na França. Tá certo? Em 1933 ocorre a criação do fundamento bloqueio, tá certo? Então o voleibol foi criado em 1895 e somente em 1933 um atleta, um tcheco, ele utilizou o bloqueio
como fundamento do vôlei, tá certo? Hoje nem o país Tchecoslováquia existe mais, tá certo? Por conta dessas mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então, o que acontece? Os primeiros passos concretos para se estabelecer uma relação internacional no voleibol, eles foram tomados. E eles foram tomados aonde? Num congresso da Federação Internacional de Handebol, que se realizou em Estocolmo. Tá certo? Então, o primeiro grande passo para o voleibol se internacionalizar ocorreu num congresso da modalidade de handebol. Tá certo? Em 1942, então, o criador do vôlei, William George Morgan, ele morre, tá, aos 72 anos. E em 1943, um amistoso entre França e Tchecoslováquia, em Praga, ele marca a criação de uma federação. Ou seja, o voleibol até então, normalmente sendo estipulado, suas regras e tudo pela Associação de Voleibol dos Estados Unidos. Tá? Então, a partir de 1993, se dá um passo, então se marca a criação de uma federação internacional, tá certo? Aí no ano de 1947 é fundada na França, tá, a Federação Internacional de Voleibol, e o presidente foi o francês Paul Libat. Tá? E nesse momento ocorre uma unificação das regras norte-americanas com as regras europeias. Então, apesar do vôlei foi criado nos Estados Unidos, ele se expandiu para o mundo, e em cada região do mundo, pode-se dizer assim, eles jogavam com regras mais regionais. Somente com a fundação dessa federação internacional ocorre uma união, uma unificação dessas regras. Tanto as regras norte-americanas como regras europeias, elas passam a ter uma regra única, né, que é para as competições a nível mundial. Em 1949, então, se realiza o primeiro campeonato mundial masculino, tá certo? Ele foi realizado na Tchecoslováquia e a campeã foi a União Soviética, tá certo? Uma potência no vôlei por muito tempo. Em 1951, tá a realização do primeiro campeonato sul-americano no Rio de Janeiro. Então, a primeira competição internacional do Brasil, sagrando-se campeão tanto no masculino como no feminino. Então, o voleibol chegou lá em 1915, 16, 17 no Brasil, e o Brasil só foi participar de uma competição internacional da modalidade no ano de 1951, e foi o campeonato sul-americano ocorrido em solo nacional, tá certo? Beleza, já em 1952, então, o que acontece? Por longo tempo, desde 1896, a partir do momento da sugestão daquele professor, o Mintonete, então inventado em 1895, ele passa a se chamar voleibol, escrito separadamente. Tá certo? Em 1952, somente aí, 57 anos depois, ocorre uma votação na então Associação de Voleibol dos Estados Unidos para que o nome da modalidade ele deixasse de ser pronunciado em duas palavras e passasse a ser pronunciado em uma palavra única, tá certo? Voleibol. Tá certo? Então, desde 1952, voleibol é escrito em uma única palavra. E ocorre a primeira realização do Campeonato Mundial Feminino, que se deu em Moscou, tá certo? Na União Soviética. Em 1954, ocorre a criação da Confederação Brasileira de Voleibol. Então, em 16 de 8 de 54, a Confederação Brasileira ela é o órgão que rege o voleibol dentro de solo nacional, tá certo? Dentro do Brasil, quem manda no voleibol é a Confederação Brasileira de Voleibol. Já em 1955, o voleibol estreia nos Jogos Pan-Americanos, então ocorre também a primeira participação da equipe brasileira. Então, além dos Jogos Olímpicos, existem os Jogos Pan-Americanos, que é disputado entre países das Américas, tá certo? Normalmente, nesses Jogos Pan-Americanos, os Estados Unidos não mandam seus atletas principais, tá certo? E foi só em 1955 que o voleibol estreou como modalidade esportiva nos Jogos Pan-Americanos. Já em 1956, ocorre a primeira competição brasileira em solo europeu, tá certo? O Brasil só foi jogar voleibol em solo europeu no ano de 1956, que aconteceu no Mundial de Paris, na França. Foi um campeonato mundial realizado em Paris e que teve a participação da equipe brasileira. Beleza. Em 1958, a criação também pelos tchecoslovacos, então olha a importância que o país Tchecoslováquia tem para o voleibol, da manchete como um fundamento defensivo. No meu caso, eu chamo manchete de gesto técnico quando eu ensino para as minhas alunas. Tá certo? Então,
somente aí, ó, 58 com 5, 63 anos depois, tá certo? Que um tcheco foi lá e realizou o movimento manchete. Hoje a gente não consegue, pelo menos para mim, eu não consigo visualizar o voleibol sem esse gesto técnico, sem a manchete enquanto movimento do voleibol. E eles praticaram durante 63 anos o voleibol sem a utilização da manchete, tá certo? Em 1962, no Congresso de Sofia, na Bulgária, o voleibol ele passa a ser considerado esporte olímpico. Então, em 1962, não teve Olimpíada, mas ocorre um congresso que ele antecede os Jogos Olímpicos. E foi nesse congresso em Sofia, na Bulgária, que se bateu o martelo e que a partir da próximos Jogos Olímpicos, o voleibol ele estaria incluso dentro das modalidades esportivas. Tá certo? No ano de 1964, foi a primeira participação do voleibol em Olimpíadas, em Tóquio, no Japão. Os campeões, então, foi a União Soviética no masculino e o Japão no feminino, tá certo? E foi a primeira participação da equipe brasileira do voleibol masculino. Então, já na primeira ocasião em que o voleibol teve participação olímpica, a seleção brasileira masculina também teve a sua participação, tá certo? Em 1965, se disputa a primeira Copa do Mundo masculina, que foi realizado na Polônia. O interessante é que no voleibol você tem diversos campeonatos, tá certo? Uma coisa é a Copa do Mundo, uma coisa é o Campeonato Mundial, uma coisa foi a Liga Mundial, hoje em dia nós temos as Ligas das Nações e a gente vai tocar nesse ponto mais à frente, tá certo? Aí, então, no ano de 1973, ocorre a primeira Copa do Mundo feminina, tá certo? Então, no ano anterior que eu falei foi a masculina. Em 1973 foi a disputa da primeira Copa do Mundo feminina, que foi no Uruguai. Em 1974, esse polonês ele realiza o primeiro ataque do fundo. Aquele ataque se dá por trás da linha dos 3 metros. Então, lembrando das regras que os jogadores que estão nas posições 5, 6 e 1, eles não podem adentrar a zona de ataque e atacar essa bola de forma que ela esteja acima da linha do bordo. Então, para que ele consiga realizar um ataque, ele tem que saltar antes dessa linha, chamada linha dos 3 metros, para que ele consiga realizar. E foi somente em 1974 que esse polonês conseguiu fazer isso, tá certo? Em 1980, ocorre a primeira participação do voleibol feminino em Olimpíadas, tá certo? Na Olimpíada de Moscou, na Rússia, tá certo? Foi a primeira participação do voleibol feminino no Brasil. Em 1992, o Brasil conquista uma inédita medalha de prata no Campeonato Mundial, então o Brasil começa a aparecer para o mundo realmente ali na década de 80, tá certo? Esse Campeonato Mundial ele foi realizado em Buenos Aires, na Argentina, tá? Foi a primeira grande conquista do voleibol, tá certo? O voleibol masculino. E em 1983 há um marco no voleibol brasileiro, tá certo? O maior público já realizado em uma partida de voleibol, ela foi no dia 26/7 do ano de 83, num total de 95.887 pagantes, tá? Eles estiveram no estádio do Maracanã, isso mesmo, estádio a céu aberto, para assistir o jogo em que o Brasil venceu a então União Soviética, a então potência mundial, tá certo? Por 3-1. Tá certo? Esse jogo se coloca que mais de 100 mil pessoas assistiram aos jogos, tá certo? E até hoje é o maior público numa partida de voleibol. Tem alguns fatos interessantes que durante o jogo chovia, aí o jogo era parado, aí parava-se a chuva, os próprios jogadores secavam a quadra, então foi um jogo bastante marcante para o voleibol nacional e mundial, tá certo? Tem várias imagens desses jogos, se você buscar na internet. Eu vou deixar até um link depois no final de uma reportagem, tá? Que ele trata um pouquinho desse duelo aí, beleza? Aí no ano de 1984 o Brasil conquista uma inédita medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, tá certo? Então em 1980 foi a primeira participação feminina, já em 84, depois ali a primeira participação masculina foi em 64, em 84 o Brasil conquista a primeira medalha de prata, conhecida como então geração de prata, tá certo? Essa medalha ela foi muito importante para o país na criação de uma geração
que então se sagrou-se campeão olímpico mais à frente. Em 1990 ocorre a disputa da primeira Liga Mundial Masculina, então foi realizada no Japão e a Itália foi campeã, então a década de 90, ali, final da década de 80, começo da década de 90, foi a década da Itália, então a Itália se sagrou campeão vários anos consecutivos, tá certo? E implantada aquela sementinha da seleção de prata em 1984, então em 1992 o Brasil masculino ele conquista a primeira medalha de ouro olímpica dos Jogos Olímpicos de Barcelona, na Espanha. O importante dessa medalha não foi só que o voleibol conquistou o ouro olímpico, mas essa foi a primeira vez que um esporte olímpico brasileiro ele ganha um ouro olímpico. Tá? Desde o início das Olimpíadas da Era Moderna, nenhum esporte coletivo brasileiro havia até então ganhado uma medalha de ouro. Tá? A primeira conquista foi feita pela seleção brasileira masculina de voleibol. Já em 1993 ocorre-se a primeira disputa do Grand Prix feminino, tá? Que foi na Coreia, então até então tinha uma diferença entre masculino e feminino. O voleibol masculino ele disputava a Liga Mundial e o feminino disputava uma competição que se chamava Grand Prix, tá certo? Em 1994 ocorre daí a primeira grande conquista feminina em termos mundiais, então o Brasil feminino ele ganhou a medalha de prata no Campeonato Mundial, que foi realizado no Brasil, e foi campeã de uma etapa do Grand Prix que foi realizada nos Estados Unidos, tá certo? Então aí o voleibol feminino, então se o voleibol masculino ele se mostrou para o mundo na década de 80, a década de 90 ela foi muito importante para o voleibol feminino do Brasil, tá certo? E em 1996 a seleção brasileira feminina de voleibol ela ganha uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, tá certo? Em 2008, então, o Brasil, de um bronze conquistado lá em 1996, em 2008 o Brasil conquista a primeira medalha de ouro olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. Então, também a equipe feminina de voleibol do Brasil, ela conquistou esse campeonato olímpico, tá certo? E em 1918, a Liga das Nações, ela vem substituir os campeonatos Liga Mundial no masculino e o Grand Prix no feminino. Então existem umas regras, existem categoria A, categoria B. Então foi uma competição em que veio substituir tanto a Liga Mundial no masculino quanto o Grand Prix no feminino. Hoje nós temos a Liga das Nações tanto no masculino quanto no feminino. Beleza. Então o que eu queria que vocês... Eu vou deixar um link abaixo que vocês assistissem essa reportagem feita pelo Domingo Espetacular. Então o título é 1983, o ano em que o voleibol brasileiro nasceu para o mundo, tá certo? É uma reportagem de aproximadamente uns 9 minutos, em que vai contar um pouquinho dessa trajetória do voleibol brasileiro, tá certo? Como que o voleibol brasileiro começou a aparecer e o que foi essa década de 80 para o voleibol brasileiro, tá certo? Então o link vai estar abaixo na descrição, tá ok? Bom, o conteúdo que a gente tinha para tratar hoje era isso, tá? Então, ótima semana para vocês e nos vemos no próximo assunto. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.